Aleluias. Confesso, irmãos, não sou pregador, estou crescendo conforme Deus me permite, conhecer a palavra, buscar leitura, intimidade com Deus, que é isso que precisamos. Então que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aqui a palavra já nos traz à memória a vida de Jeremias, que foi escolhido logo criança. Ele fala, eu sou uma criança ainda. Mas o Senhor diz, não digas que és uma criança, porque aonde eu vou te enviar, tu irás. Então, meus irmãos, que venhamos crescer, que venhamos buscar a glória do Senhor, que é real. Não é simplesmente, não estamos aqui em vão. Estamos aqui porque o Senhor nos conduziu até aqui. Então, que possamos viver. Aqui Ele faz que eles venham até nós, mas que nós não torne a eles. Então, que nós tenhamos a palavra do Senhor para falar àqueles que estão lá dispersos. Que por algum motivo tão fraco saíram da igreja. Então que a palavra do Senhor permaneça em nós, porque a salvação é individual. Necessitamos guardar o nosso coração no Senhor. Um pouco antes aqui no primeiro versículo, Deus já deixa bem claro para Jeremias que o juízo chegou a Jerusalém, porque pela desobediência Deus escolheu, tirou o povo do Egito, colocou na terra prometida e falou que não era para eles se misturar com aquele povo, mas eles se misturaram, idolatraram. Então o Senhor fala no primeiro versículo, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Aqui é a revolta do Senhor. O juízo do Senhor chegou ao povo escolhido, porque eles deixaram a palavra do Senhor. E nós estamos ouvindo a igreja pregando todos os cultos. Convertei-vos, transformai-vos pela palavra do Senhor. Então que essas palavras não venham simplesmente achar bonito. Não muda nada na tua vida, na minha vida, sairmos de casa e sentar na cadeira para achar bonito o pregador. Não muda nada. Mas sim Jesus fala, maior vigor haverá para aqueles que estão diante e têm acesso à minha palavra do que para aqueles que estão no mundo. Estamos tendo acesso à vida. Estamos tendo acesso à palavra do Senhor que pode transformar. E não podemos não podemos parar por causa das afrontas, elas virão. Porque os que estão lá fora, o inimigo usa para combater contra os filhos de Deus. Mas maior é Deus, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Aleluia! Então que possamos crescer, que possamos triunfar no que Deus tem para nossas vidas. E não é no raso, não é simplesmente a fadiga de sair de casa no dia de cansaço, vir ao culto. Não, é viver a nossa vida. Paulo declara às igrejas, orai sem cessar, orai no Espírito, é a todo tempo. Temos que vigiar, temos que purificar nossa mente. Porque o inimigo ele vai lançar na tua fraqueza que não há mais jeito, que não tem mais jeito. O que está acontecendo lá fora? Suicídios. Filho matando o pai, pai matando o filho, violência. Por quê? Porque coloca já que não tem mais jeito. É isso que o inimigo quer. Mas para Deus tudo é possível. Para o nosso Deus tudo é possível. A palavra dele declara de Gênesis a Apocalipse que aqueles que tiveram uma vida com Deus receberam a recompensa da salvação. E não é diferente para nós, para a nossa igreja. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus fala, estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. E a palavra diz em Apocalipse, repete várias vezes nas cartas às igrejas, não desprezei o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Então temos que viver, meus irmãos, pela palavra. Eu lembro que eu vivi uma vida de aflição, bebida, não tinha paz, ia trabalhar muito mal muitas das vezes, não sei nem onde meu dinheiro entrava, e Deus me resgatou e hoje eu estou buscando conhecer, porque eu confesso para os irmãos, vivermos a plenitude do Espírito Santo de Deus requer busca, requer renúncia. E temos que nos transformar pelo Espírito Santo. A obra é dele. Se ele chamou, ele vai capacitar. Amém? Amém. Deus seja louvado. Então eu conversei um pouco, ouvi a pregação da semana passada desta casa.
E fico vendo, ó, quantas cadeiras vazias, quantas pessoas moram neste bairro. Mas Deus é maior que tudo. Ele fala em João 10, se não me foge a memória, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então eu creio que Ele vai enviar, que a obra dele não para. Ele colocou o pastor Nisso, a pastora Thalita, e eles estão de pé pela palavra, e Deus vai trazer as suas ovelhas. Requer paciência, perseverança. Já ouvi muitos falar de Jeremias, profeta chorão. Mas diante da situação que Jerusalém estava aqui, quem de nós não ia chorar? Aqui o próprio Deus fala: eu vou visitar essa cidade com 4 sortes de males: espada, fome, peste e cativeiro. Os que é para a espada, espada. Os que é para o cativeiro, cativeiro. E ainda assim, se aquele povo tivesse ouvido a voz do Senhor, o Senhor falou: é melhor que vocês vão em cativeiro, porque vai ser 70 anos e vocês retornarão a Jerusalém. Mas ainda assim o povo, diante da morte, diante da peste, o cerco em Jerusalém, o povo não se arrependeu. Então, meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor e deixar ela triunfar o nosso coração, porque os profetas, os servos do Senhor estão falando, e nós temos que ouvir e ser transformados pelas mãos do nosso Deus. Aleluia! Porque a obra do Senhor, ela é perfeita. Vamos encontrar lá fora pessoas falando que é em vão? Vamos. O inimigo falou o que para Deus? Por que Jó teme ao Senhor? Porque o Senhor deu tudo a ele. É em vão. Jó não é em vão, porque você deu tudo. Não é por isso que ele te glorifica, te adora. O Senhor falou: vai lá e toca na vida dele. E Jó provou, pela fé, pela vida com Deus, que não é assim. Nós temos que temer a Deus pelo que Ele é. Ele é o Criador do céu e da terra, e tudo está no controle de suas mãos. E Ele é nosso Pai, e nada nos faltará. Aleluia! Eu creio que pela fé, irmãos, poderemos prosseguir. Mas se retroceder, um versículo antes fala da rebeldia, um versículo adiante fala que ali eles estavam recebendo a retribuição pela sua desobediência. Então que venhamos receber a bênção de Deus pela obediência, porque não é fácil. O nosso Deus é aquele que sonda os corações, a mente e o coração, e sabe o desígnio de cada um de nós. Então que possamos amar, que possamos crescer, porque às vezes a gente pode achar que pela pessoa não estar na nossa frente, a gente vai falar mal ou vai desejar o mal, mas e Deus? Está no seu trono contemplando todas as coisas. Então nós devemos aprender o temor do Senhor para amar o próximo, não só de vista, não só de aparência, mas de verdade. É o que a igreja precisa. Aleluia! Que Deus seja louvado e que a palavra do Senhor venha triunfar em nossos corações. Vamos voltar lá no Jeremias 1, só para dar uma... Normalmente, irmãos, eu falo, às vezes eu estou fazendo as coisas e me vem uma palavra e leva outra palavra. Hoje eu tentei ficar só em Jeremias. Mas assim, Deus usa cada um conforme o seu propósito, conforme a sua palavra. Então é igual eu falei no início, eu estou aprendendo com o Senhor. Então vamos lá em Jeremias 1, 4 e 5. Aleluia. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aí ele prossegue. Jeremias 1, versículos 5 e 4. Amém? E estendeu o Senhor a sua mão. Aí no 8 Jeremias fala. Não, no 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante de mim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é conosco para nos livrar, desde que estejamos atentos à sua voz. Precisamos, irmãos. Os pastores estão passando todo esse momento aqui, mas
Estejam firmes no Senhor, que Ele escolheu e Ele capacita e Ele dá forças. Aleluia. Então é Ele, a obra é dEle. Que o nosso mérito, que o nosso maior querer seja estar com Cristo, não só nessa vida. Igual foi falado aqui, se eu não estou enganado, foi no culto da semana passada ou foi na sede. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, que miseráveis homens somos. Paulo trata lá os coríntios. Então devemos buscar Cristo com certeza de vida eterna, porque Ele concede. Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus, Deus seja louvado. Tem mais um verso lá em Jeremias 14, 9, 8 e 9. Aleluia. Que aqui Deus fala para Jeremias não orar pelo povo. Mas Jeremias traz uma palavra. Jeremias suplicando ao Senhor. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Aleluia. Diante da situação de todo o mal, de todo o caos, de toda a desobediência dos reis, Zedequias e os anteriores, Jeremias suplica a Deus. Só que antes disso, Deus já fala para ele não orar pelo povo. Mas o que cabe a nós? Orar. Tem uma parte que João fala, tem coisas que eu falo que não ore. Tem situações que eu falo que não ore. Mas tem situações que eu falo que ore. Então a gente tem que pedir discernimento a Deus. Então no caso nosso aqui de orar pela igreja, nós estamos orando para Deus conduzir a sua igreja. Para Deus lavar, remir, encher a casa dos seus servos. Porque todos aqueles que adentrarem estas portas terão a oportunidade de ouvir a palavra de vida eterna. Então, a gente está trazendo à memória que Jeremias suplicou. Porque o juízo lá, naquele tempo, já tinha passado, Deus já tinha enviado todos os seus servos. Eles foram apedrejados. Jeremias mesmo estava preso. Estava preso falando da palavra. Então, mesmo preso, a palavra não ficou ali. Todos que tinham acesso a ele falava, assim diz o Senhor. Se ouvir, se fazer assim, se entreguem. E não acontecerá nada, mas mesmo assim a rebeldia prevaleceu. Até o dia que o exército, o Império Babilônico rompeu as muralhas e ali foi executado. Deus executou o juízo através do Reino do Norte. Porém, dentro da palavra já está especificado o juízo para aquela nação também. Porque não usaram de misericórdia. Eu os entreguei nas suas mãos, mas eles não usaram de misericórdia. Então o tempo deles vai chegar. Então o que a palavra nos ensina aqui? Nós estamos diante do Deus, juiz de toda a terra. Juiz, tudo está no controle de suas mãos. Então não tem aqui, eu sou melhor, fulano é melhor, cicrano é melhor. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Então é aí onde reflete a nossa vida com Deus. Que possamos estar de pé ante a Cristo. Porque esse tempo chegará. Estou falando aqui do Antigo Testamento. O Novo Testamento já, todos os livros nos exorta a esperar em Cristo, como se hoje fosse o último dia. Porque Cristo falou, somente o Pai sabe aquele dia. Somente o Pai. Cristo ele não deixou, nem colocou que ele saberia. Ele falou, somente o Pai. Nem os anjos, somente o Pai. Então que possamos viver, buscar, ser transformados para a vinda do Senhor. Porque não sabemos quando, como vai ser, mas os sinais estão lá fora. A corrupção, a imoralidade, o amor se esfriou. Então Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que a vinda de Cristo é precedida pela eficácia de Satanás. É forte, né? Então, o engano, a mentira, a distorção. Você vai falar o caminho certo para uma pessoa, mas a mente dela está tão voltada, tão enganada que ela fala, não, isso aí eu já ouvi isso aí.
e não dá crédito. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Deus seja louvado. Então, estamos aqui em minoria, mas o Senhor fala que a palavra dele, na palavra dele, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu creio que ele está aqui falando com cada um de nós. Porque a palavra, ela fala, eu vim aqui transmitir o que Deus falou comigo e está falando comigo ainda aqui. Porque eu não marquei nada. Eu estava marcando alguns versículos aqui porque a extensão é muito grande, é muito proveitosa a Bíblia. Então, às vezes eu marco alguns versículos para mim não se perder na hora que está falando, que realmente o nervosismo pega. Mas Deus é maior que tudo. Então, a palavra dele traz tudo para nossas vidas. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se cumpre todos os mandamentos de Deus. Então que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso, irmãos, confesso mais uma vez. Vejam as palavras do Senhor para Jeremias e vejam as palavras de Jeremias para com Deus. Não se deixe levar pelas más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Você vai encontrar pessoas falando: ah, mas aquela pessoa fez isso para você, e você vai ficar de bem? Então cuidado, que o inimigo vai enviar pessoas para só magoar aquilo que é uma mágoa, pode ser uma mágoa que esteja no seu coração, e onde você tem que combater com a palavra. Eu faço o que Deus me ensina, que é amar. Se o teu inimigo tiver sede, dá de comer, dá de beber. Porque fazendo assim, a obra de Cristo cresce em nossas vidas. Porque a gente vê uma confusão lá fora, no trabalho, misericórdia. Às vezes acontece eu não consigo tratar, só se que Deus me livre, né? Quando no tempo de ignorância, às vezes dependendo de tirar a minha paciência. Mas hoje eu evito, até quando tem alguma coisa desagradável, eu peço muita paciência a Deus. Mas as pessoas outro dia falaram para mim, é que você se dá bem com todo mundo. Eu falei, mas eu vou estar brigando por causa de trabalho, tá lá, tem um empresário lá que concedeu emprego, registrou as pessoas. Eu vou estar discutindo por algo, eu tenho que fazer a minha parte. Tem que amar, ajudar aqueles que estão precisando. Quando eu vejo pessoas tentando ver a queda do outro. Então, se nós deixarmos nos contaminar por isso, onde está Deus em nossas vidas? Onde está Deus? Nosso vizinho que às vezes falou alguma coisa que não nos agradou, se nós formos levar para o coração, criar uma intriga, onde está Deus em nossas vidas? Então Deus fala para Jeremias não orar, e mesmo assim Jeremias lança a súplica diante de Deus. Porque Deus, quando fala, Ele avisou, Ele falou. Antes do povo entrar no Egito, Ele está lá, o monte da bênção e o monte da maldição. E mesmo assim o povo não deu crédito. Moisés fala ao povo antes deles passar o Jordão: esse povo vai passar o Jordão depois que eu partir, porém eles irão se fartar, irão se esquecer de Deus. Então, meus irmãos, que não seja assim para conosco. Somos homens, somos falhos, mas glorifica a Deus independente da situação. Se está bom, glorifica a Deus. Se está ruim, ore e glorifica a Deus. Não deixe de orar, não deixe de glorificar, porque Ele é o Deus de solução para todas as coisas. Tudo está no controle de suas mãos, desde que tudo tem um limite para o Senhor. Aqui nesse juízo, Ele falou, eles estão sendo retribuídos, porque não ouviram, não obedeceram. Eu vou trazer uma mensagem que está em João, 1 João 2, 24 e 25. Só para reflexão, não saindo da mensagem de Jeremias. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. 1 João 2, 24 e 25. Amém? Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio
ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Permaneceremos. Então que estejamos firmes na obra do Senhor para com as nossas vidas. Que o fato de estarmos aqui reunidos nos conduza a crescer em Cristo Jesus. Nos conduza à vida e à santificação, sem a qual não veremos a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, os irmãos da sede tem os irmãos aqui, tem os irmãos da casa. Todos nós possamos usar para com aqueles que estão em nossa volta, de falar da palavra do Senhor. Independente da rejeição, independente de como seremos recebidos. Faça a sua parte. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se eu te enviar alguém e tu for e aquela pessoa receber a tua palavra, será perdoado. Se ela não receber, tu fez a tua parte. Mas se eu te enviar e tu não falar, eu requererei o sangue dela da tua mão. Então, meus irmãos, isso é um exemplo que está lá em Ezequiel. E fala também do justo. Se o justo pecar, eu não me lembrarei das suas obras. Mas se o ímpio se converter, eu o curarei. Aleluia. E perdoarei os seus pecados. Ezequiel 18. Então que possamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Que é algo que o Senhor é quem vai nos ajudar. Igual Ele capacitou Jeremias aqui no capítulo 1. E ele passou por todos esses capítulos aqui que nós vemos a história de Jeremias. Foi jogado no lamaçal, no fundo do poço, foi preso em grilhões. O próprio profeta falso bateu na cara dele, mas ele venceu pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor cumpriu-se. E eu creio que não é diferente em nossos dias. E de pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Se converter de uma velha criatura para uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então que possamos buscar o propósito do Senhor para as nossas vidas. Quando o pastor Flávio falou para mim que ia estar aqui acompanhando os irmãos, vindo aqui cultuar com os irmãos aqui no Moreira, eu expliquei, porque esse ano, para mim, Deus abriu portas o ano passado. Consegui sair do aluguel, coisa que eu nem esperava. Tinha pegado um carro também que no momento eu nem podia, mas Deus preparou. Aí em seguida veio o apartamento para a gente sair do aluguel. E esse ano também pesquisando faculdade. Depois foi o pastor Elias falou lá na igreja: veja um diploma na tua mão. Então para mim foi confirmação. Fui lá, comecei a faculdade, mesmo ali sem condição para pagar. Hoje a firma está pagando para mim. Então Ele abre porta onde não tem. Desde que estejamos atentos em oração. Senhor, me ajuda. Mesmo fraco, Senhor, eu preciso que cada passo que eu der seja guiado e conduzido por Tuas mãos. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Porque se nós, por si só, chegaremos a lugar algum. Mas Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. O ano passado foi um ano de luta com minha mãe também. Descobriu um câncer grau baixo no útero. Fez a cirurgia, o médico tirou tudo, que nem a ressonância o médico tinha pedido. Então ele falou que como foi fazer a cirurgia já tirou tudo. E falou para ela: eu nunca vi aquilo. Aí ela teve que passar pelo processo de radioterapia, não passou por químio. Mas foi uma luta, mas Deus também concedeu vitória. Hoje ela está bem. Esse começo de ano ela teve ruim de osteoporose. Deus preparou o caminho também, ela está tomando o remédio correto e está fazendo as atividades dela. Então, a luta, meus irmãos, é pela fé que nós venceremos. O inimigo, ele é astuto, mas Deus nos ensina o caminho para o inimigo ser derrotado. Então, que possamos crescer no conhecimento do Senhor e que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Não esteja dentro da igreja olhando para a esquerda e para a direita. Você vai se frustrar. Esteja atento a Cristo, a sua palavra, que Ele transforma, Ele renova, Ele restaura e Ele abre portas. Amém? Porque eu encontro muitos jovens falando: eu saí da igreja porque eu via coisa errada. Meu irmão, Cristo é o juiz. Esteja atento à sua parte. Veja o que Ele fala aqui no início: ainda que Moisés e Samuel estivessem aqui, eles salvariam somente a sua alma.
nem as suas famílias Ele salvaria. É individual. Então que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a competência é de cada um, a intimidade para com Deus, amém? Então que possamos crescer e que Deus venha renovar esta obra, dar força e vigor a esta igreja, e que eu possa, conforme Deus permitir, estar mais vezes aqui, amém? Então que o Senhor venha abençoar grandemente. Eu agradeço a oportunidade. Palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu peço só um minutinho, eu vou fazer um minutinho de oração, amém? Posso? Só um minuto. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, Senhor. Aleluias. Vamos unir a nossa fé e orar, amém? Deus poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade. Pai, a tua palavra é viva e eficaz e triunfa na divisão da alma e do espírito, Senhor. Que o Senhor venha fazer a tua obra perfeita em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado nesta casa. Que a tua palavra venha alcançar vidas e famílias neste bairro, através dos teus servos, através desta obra, Senhor. Que todo este ministério esteja lavado e remido no sangue de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, hoje e sempre, até a consumação dos séculos, até a consumação da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Palmas ao Senhor. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.